Queridos irmãos e irmãs, um abençoado dia. Hoje, dia 17, 20ª semana do Tempo Comum. Que nós possamos partilhar mais uma vez as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais difícil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que havemos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, continuando essa mensagem, esse diálogo interessante de Jesus com seus discípulos. Ontem nós vimos que um jovem ficou triste porque Jesus pediu para que ele doasse tudo o que tinha. E hoje ele continua esse diálogo, continua dizendo que é tão difícil um rico entrar no reino dos céus. Não por causa do dinheiro, mas sim por causa do apego aos bens materiais. É essa a dificuldade. É essa a dificuldade de compreender de que nós não devemos colocar as coisas diante de Deus. E aí, como naquela época, o julgamento ele era feito com base no que as pessoas viviam e tinham. Se a pessoa era rica, bem-sucedida, ela era uma pessoa feliz e uma pessoa que Deus olhava para ela. Agora, se ela era uma pessoa pobre, necessitada, doente, ela era pecadora, ela era fraca. E eles julgavam e olhavam desta forma. O interessante é que Jesus, fazendo a escolha dele, escolheu os últimos, os mais simples. Pessoas do cotidiano, do dia a dia. Não eram pessoas ricas, não eram pessoas importantes, pessoas renomadas. Eram pessoas do dia a dia. E mesmo assim, eles se preocupavam com o que perder. Quando Pedro pergunta: Nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós teremos? Ele ficou preocupado, né? Afinal de contas, a proposta de Cristo era a vida nova, era a salvação. E assim ele fala que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós que seguistes havereis de sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É interessante ele partilhar essa questão do julgamento. Aquelas pessoas que foram fiéis estarem do lado dele no dia do julgamento. E todos aqueles que deixarem casas, irmãos, pai, mãe, filho, campo por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Ele dá essa promessa.
Interessante ele encerrar, assim como eu disse, muitos que agora são primeiros serão os últimos, porque muitas vezes as pessoas receberam vantagens, a questão de uma boa vida, a questão de um bom salário, né? Tudo. E tem pessoas que têm tanta dificuldade. Muitas pessoas foram primeiro, já até agraciado aqui com algumas coisas. Mas é importantíssimo perceber que isto não representa o que tem de mais importante. Porque o que é mais importante é o nosso Cristo, é o nosso Deus, é a salvação. Quando Cristo escolhe esses emissários, muitas vezes ele chama aqueles que são pessoas comuns, assim como eu disse, mas que nós possamos fortalecer. E às vezes nós achamos que não somos dignos quando somos chamados para um serviço. Às vezes nós achamos que não temos dignidade e falar, eu não tenho competência para fazer tal coisa. Eu acho que eu não dou conta. Eu acho que eu não mereço, não sou digno. Não, meus irmãos, e Ele chama e Ele deseja verdadeiramente que você se capacite, porque Ele te capacita, te torna digno dessa missão. É interessante quando nós dissermos sim para Deus, que nós dissemos com o coração e não apenas da boca para fora, porque o caminho não é fácil, é difícil. Quando o convite vem, é o convite com perdas, e o ganho é o reino dos céus. Que nós tenhamos um dia abençoado, que o Senhor nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.